Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Daiane. Sejam bem-vindos de volta, ao nosso plano de estudo tutorado, ao meu canal. Hoje eu tô aqui para fazer a correção das atividades da semana 1 do plano de estudo tutorado de Geografia, volume 1, 2021, para o primeiro ano do ensino médio. Como vocês devem ter percebido, todo o PET volume 1 é revisional do conteúdo da série anterior, no caso de vocês, do nono ano. Então, ao longo dessa semana 1, a gente vai trabalhar aqui com globalização e mundialização, que foi um tema já estudado. Por isso que eu não gravei aula de explicação. Vamos direto para a correção das atividades. Questão número 1. Em plena era de globalização, mais da metade do gênero humano jamais discou um número de telefone. Há mais linhas telefônicas em Manhattan, nos Estados Unidos, do que em toda a África, que fica ao sul do deserto do Saara. Notem, portanto, que o enunciado apresenta a desigual distribuição da rede de internet, ou seja, mostra como há uma grande desigualdade. Logo de cara, a gente percebe que a alternativa correta é a letra A, que diz o seguinte: o nível de vida das populações e o grau de desenvolvimento tecnológico dos países explicam a desigual distribuição da rede de internet. Exatamente isso. Ao sul do Saara estão os países mais pobres, enquanto Manhattan é um exemplo de área dentro dos Estados Unidos extremamente rica, extremamente desenvolvida. Por que as outras opções estão erradas? Vejamos a letra B. A letra B diz que a cybercultura é universal. Está errado. Se ela fosse universal, ela seria igual para todos. Não é o que o enunciado mostra. A letra C fala que as infovias têm uma distribuição igualitária. As infovias são as redes que permitem a circulação de informação. O enunciado mostra exatamente o contrário, que não há uma distribuição igualitária, e sim desigual. E a letra D fala que os custos da conexão são mais elevados nos países ricos. Ao contrário, os custos da conexão, os custos de internet, os custos de telefonia, eles tendem a ser mais elevados em países pobres, ou seja, o oposto do que está sendo dito na letra D. Vamos ao número 2. Leia a letra da composição Tribo de Já, Globalização, Delírio do Dragão e assinale a alternativa adequada. Então vamos lá. Globalização é uma falsa noção do que seria integração. Com todo respeito à integridade e à dignidade de cada nação, é o infeliz do grande capital, o poder da grana internacional que faz de cada país apenas mais um seu quintal. É o poder do dinheiro movendo o mundo inteiro. E agora, ricos cada vez mais ricos e metidos, pobres cada vez mais pobres e falidos. Globalização, o delírio do dragão. Então, a tribo de Já faz menção à globalização como um fenômeno que de fato existe, mas um fenômeno extremamente desigual, que causa, então, riqueza para ricos e pobreza para os já pobres. Então, diante disso, é para a gente marcar o certo. Letra A está errada, porque fala sobre vantagens e consequências positivas, quando, na verdade, a música ela joga luz sobre as consequências negativas da globalização. A letra B também está errada, porque diz que o mundo subdesenvolvido está fora desse fenômeno global. Não está fora, faz parte. De uma maneira precária? Sim, mas faz parte da globalização. A letra C é a correta, que diz que a música reforça as implicações negativas da globalização, entre elas o aumento das desigualdades. É exatamente isso que a música fala, sobretudo no antepenúltimo e no penúltimo verso. A letra D está errada porque diz que a globalização não existe. Não é isso que a tribo de Já mostrou. Ela diz que a globalização existe, mas que gera uma série de problemas, sobretudo a desigualdade. Então, gabarito C. Próximo exercício, número 3. Segundo o geógrafo britânico David Harvey, o desenvolvimento dos meios de transporte cada vez mais eficazes e a criação de uma rede mundial de telecomunicações transformaram o planeta. Notem, portanto, que essa imagem ela procura fazer uma relação entre o tamanho do mundo,
por conta da velocidade do meio de transporte. Então, por exemplo, aqui, 1500 a 1840. Qual era o meio de transporte mais utilizado naquele momento? Eram as carruagens e barcos a vela, que eram meios de transporte lentos. A velocidade média é 16 km por hora. Isso significa que o deslocamento de um ponto ao outro era extremamente lento, demorado. Por isso, dava a impressão que a distância era grande. Entre 1850 e 1930, houve avanços tecnológicos nos meios de transporte, com o desenvolvimento, por exemplo, de locomotivas a vapor, que aumentaram a velocidade média para 100 km por hora, e também barcos a vapor, que aumentaram a velocidade média para 57 km por hora. Com uma velocidade média maior, é possível percorrer de forma muito mais rápida uma mesma distância. Por isso que o David Harvey colocou o mundo menorzinho. Não que o mundo tenha de fato diminuído, mas é que a velocidade com a qual a distância é percorrida diminuiu. A distância permanece a mesma. O que muda é a velocidade com a qual se percorre. E nos anos 50, o advento dos jatos de passageiro, que proporcionou velocidades médias entre 480 e 640 km por hora. E nos anos 60, jatinhos de passageiros mais modernos ainda, que permitem uma circulação de 800 a 1.100 km por hora. Então, diante dessa explicação, qual que é o assunto que a figura aborda? Ela aborda a globalização e, sobretudo, o avanço tecnológico dos meios de transporte. A letra B. Quais as principais consequências desse avanço tecnológico presentes no cotidiano? Então, o que a gente observa? Que o avanço tecnológico que ocorreu nos meios de transporte tornaram o deslocamento de mercadorias e de pessoas também pelo espaço geográfico mais ágil. Se está mais ágil circular pessoas e mercadorias, qual é a impressão que nós temos? A impressão é de um encurtamento de distâncias. Viram que eu coloquei a palavra impressão bem grandinha para mostrar para vocês que as distâncias permanecem as mesmas. Nós temos uma impressão que elas encurtaram, né? Por conta dessa velocidade, dessa agilidade. Questão número 4. Apenas sobre as vantagens, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Eu coloquei aqui um ressalto sobre essa questão, porque aqui no número 1 fala assim, compressão espaço-tempo, ou seja, diminuição das distâncias. Eu gostaria de chamar a atenção para que vocês tivessem cuidado com essa afirmação. Se fosse eu que tivesse elaborado essa questão, eu não teria colocado dessa forma. Eu teria colocado, ou seja, impressão de diminuição das distâncias, porque conforme eu disse, as distâncias permanecem as mesmas, né? O que muda é a velocidade com a qual elas são percorridas. Então, o gabarito oficial considera essa questão como verdadeira, mas eu ressalto a vocês. Se fosse eu a elaboradora da questão, eu não teria colocado dessa forma, e eu já vi questões também do Colune, questões de FMG, que trazem isso como pegadinha, porque na verdade não há uma diminuição das distâncias, há na verdade uma impressão de diminuição das distâncias. Mas eu estou considerando verdadeiro aqui porque eu olhei o gabarito oficial, tá bom? A segunda, a maneira como a globalização expande-se ocorre de forma semelhante, tanto nas nações mais desenvolvidas como menos desenvolvidas. É óbvio que não, nós vimos que não ao longo do ano passado. Terceira, a expansão da globalização, apesar de diminuir os preços, faz com que muitas empresas controlem o mercado mundial. Na verdade, o que acontece é a formação de monopólios. São poucas empresas controlando a maior parte do mercado mundial. Então, é falso. E a última é a redução do preço médio dos produtos. Ok. Então, o gabarito ficou letra C. Vocês notem que se a gente colocasse falso aqui, como é o que eu considero, a gente não teria a opção correta, tá vendo? Então, por isso que eu estou considerando aqui a letra C, mas eu chamo a atenção de vocês para isso. Número 5, observe a charge a seguir. Então, eu ressaltei para vocês aqui, ó. É como se a gente tivesse aqui uma professora explicando sobre as vantagens da globalização. E o que essa charge quis criticar?
ela quis criticar a desigualdade entre os países do Norte e os países do Sul. Como que o cartunista fez isso? Ele fez colocando o Norte grande, evidenciando a riqueza, e desenhando o Sul pequeno, evidenciando, portanto, a pobreza. Então, a ilustração de Milor Fernandes é uma crítica à ordem global atual. Além disso, ela faz referência à visão eurocêntrica de projeções. Não, porque isso não é uma projeção, isso é uma charge. Vocês vão estudar esse ano, projeção é algo completamente diferente disso. A visão conceitual da globalização, realizada no processo de ensino-aprendizagem, não, ele não está falando aqui da professora, como ela está ensinando. Ele quer mostrar, na verdade, a desigualdade entre o Norte e o Sul. Letra C. A forma com que o Planalto Central opera o processo de inserção da globalização no Brasil, aqui foi apenas um nome, enquanto isso na Escola Planalto. O foco não é o Planalto Central. O foco da aula é a desigualdade entre o Norte, rico, grande, e o Sul, pequeno, pobre, subdesenvolvido. Então, portanto, é a letra D, Divisão Internacional do Trabalho, em que os países do Sul subdesenvolvidos são dependentes do Norte desenvolvido. Ok? Então, essa é a nossa semana 1. Um beijo até semana que vem com a correção da semana 2. Tchau!